Bom dia, você vê que o cabelo já está em pé, todo montado, para as notícias que eu trago hoje. Se você for uma pessoa muito sensível, pode desligar esse vídeo, né? Não é para você, isso aqui é só para cristãos, católicos principalmente, fortes, gente de oração. Vou falar sobre uma palavra profética que tem há muitos anos. Sabe, a gente vai entender que a palavra ela se repete, né? Toda a profecia ela se repete. Temos os tempos de cada um desses acontecimentos se repetindo o tempo inteiro. Eu já tinha lido essa palavra aqui várias vezes e tinha uma dificuldade muito grande de entender, porque achei sempre que fosse um contexto histórico. E aí o contexto histórico não é exatamente o que Deus está falando agora, né? Teve aquele momento e o Senhor está mostrando que vai acontecer de novo. É a mesma palavra. A profecia volta a se realizar nesses tempos. Eu demorei a entender. Primeiro, Deus teve que me mostrar por que e quando aconteceria, para que depois eu entendesse o contexto que aconteceria, né? E eu vou falar um pouquinho disto, né? Se alguém quiser acompanhar, esse texto não é tirado da minha cabeça, não foi eu que recebi, né? Está na Bíblia, é um texto sagrado, está lá em Ezequiel 12, bagagem do imigrante. Diz assim: a palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos: Filho do homem, habitas em meio a uma casta de recalcitrantes, ou seja, pessoal ruim, difícil, complicado, né? De gente que tem olhos para não ver, né? Deus está falando por pessoas, pela natureza, por tudo. O pessoal não quer acreditar, prefere acreditar em qualquer outra coisa, tá? Isso vale tanto para pessoas leigas quanto consagrados. Vale para todos. Que você não... Parece que vivem, está tudo na normalidade. Eu, aquele cabelo em pé. Mas, né? Olhos para não ver e ouvidos para escutar e não ouve. É uma raça de recalcitrantes, ou seja, um povo que teria acesso à informação e prefere não escutar. Tem olhos para não ver e ouvidos para não escutar. Né? Jesus falava um pouquinho assim também, né? Eu falo para a gente que tem ouvidos de ouvir, né? Pois bem, filho do homem, prepara-te uma bagagem de emigrante e parte em pleno dia, sob seus olhos. Parte sob os olhos deles no lugar onde habitas, para outro local. Talvez reconheçam que são eles um bando de recalcitrantes. Talvez. Né? Isso aqui quer dizer uma coisa, talvez a gente não vai entender. Pega, esse é o passo 1. Passo 2. Prepararás a tua bagagem em pleno dia sob seus olhares, como um fardo de imigrante. E depois, à noite, sob seus olhares, seguirás como um homem que parte para o exílio. Ante as suas vistas, farás um buraco no muro, pelo qual farás passar o seu fardo. À vista dele o carregarás aos ombros e sairá quando escurecer. A fronte velada, de modo que não vejas a pátria. Faço assim de ti um símbolo para a casa de Israel. Fiz como me ordenara. Em pleno dia deixei meus afazeres e preparei uma espécie de bagagem de imigrante, e em seguida à noite furei a muralha com as minhas mãos. Após isto, quando se fez noite, pus minha bagagem nos ombros e saí à vista deles. Logo ao amanhecer, a palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: Filho do homem,
casa de Israel, este bando de recalcitrantes não lhe perguntou o que fazias lá? Dizei-lhes, eis o que diz o Senhor Javé. Isto é um oráculo relativo ao príncipe que se acha em Jerusalém e em toda a casa de Israel que ali se encontra. Dirás, sou para vós um símbolo, assim como tenho feito, assim lhe será de lhe suceder. Irão para o exílio, deportados. O príncipe que está no meio deles porá a bagagem nas costas e sairá ao anoitecer. Farás um buraco no muro para sair e cobrir a sua face para não ver a pátria, fugindo. Mas eu lançarei sobre eles o laço e será apanhado em suas redes. Eu os conduzirei à Babilônia, à terra dos caldeus. Ele, porém, não haverá. E lá terás de morrer. Todo o seu séquito e seus guardas, suas tropas, eu os semearei aos quatro ventos e atirarei a espada contra eles. Quando eu estiver disseminado entre as nações e dispersado sobre todos os países, saberão que eu sou o Senhor. Castigo daquele bem forte, né? Mas hei de poupar um resto. Oh, graças a Deus! Alguns vão de escapar do gládio, da fome e da peste, para que venham a contar aos povos entre os quais se estabeleceram, e a abominação de Israel, e conhecerão que eu sou o Senhor. Finalizando, a palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos: filho do homem, come o teu pão com tremor, e bebe a tua água com sinais de inquietação e receio. E dirás a estas gentes: eis o que diz o Senhor Javé para os habitantes de Jerusalém e da terra de Israel, ou seja, povo de Deus, e na terra da aflição hão de comer o seu pão, e no terror beberão a sua água, porque a terra será despojada de tudo quanto nela se encontra, devido às violências dos seus habitantes. Nesse pecado. As cidades habitadas serão despovoadas e a terra há de ser devastada. Sabereis assim que eu sou o Senhor. Né? Palavra duríssima. Mas é a palavra que o Senhor tem repetido. Repetido. Eu sei que uma hora dessas essa palavra vai acontecer, né? Só que então a gente tem que entender o que significa a palavra. Senão a gente não entende, né? Primeira coisa, o profeta é o sinal de Deus do que vai acontecer. Ele falou passo a passo, né? Disse ao povo de Deus. E Deus falou que o seu povo é recalcitrante, né? Cabeça dura, ruim, difícil, complicado, né? Então, né? Deus deu para se sitiar em casa, né? Como nós somos. É exatamente isso. Nós temos olhos de não ver e ouvidos de não escutar, porque o Senhor está hoje em dia gritando, não está mais falando, né? Vamos dividir aqui para você entender o que ele está dizendo. Vai vir um tempo, né? Que você vai ver esses dois, são, aqui na palavra ele fala em 1, 2, 3, 4 tempos. Ok? Primeiro tempo. Pois bem, filho do homem, prepara-te uma bagagem de imigrante e parte em pleno dia, sob seus olhos. Parte sob seus olhos deles no lugar onde habitas para outro local. Então o Senhor está falando o seguinte, né? Que o Senhor vai fazer com o seu povo, né, um pedaço dele. Ele está falando que ele vai partir para um outro local, né? Tem gente até que vai falar em como é que é o nome disso? Quando a gente é levado por Deus de um lugar para o outro, até esqueci a palavra. Né? Mas ele está falando que vai existir um tempo em que uma parte do povo
vai sair de um local para um outro local, à vista de todos, não é em segredo, né? Que eles estão saindo, né? E com uma bagagem de emigrante. Emigrante é aquele que emigra, aquele que se muda, e se muda de um lugar para outro. Não é para tirar férias, não é para fazer uma visita, não, é para mudar o local aonde vive, ok? Então, num primeiro momento, durante o dia, né, sem nenhum problema nenhum, essas pessoas vão fazer o quê? Elas vão fazer a sua bagagem, vão pegar as suas coisas, botar em cima da mula, dos burricos, né? O burrico de hoje chama-se carro, caminhão, e vão se mudar para outro local. Local que o Senhor mandou eles ir. Tem gente falando em retiro hoje em dia, será que é isso? Será que são essas pessoas que vão montar os retiros? Será que é? É? Será que é um retiro? Será que é só uma mudança primeira de local? Sair de uma cidade grande para uma cidade menor? Será que é isso? Será que isso é o que eu estou falando? Né? Então, primeira ordem do Senhor é essa mudança de local. Eu já sei que tem gente perguntando aí. O Senhor já está me falando aqui. É agora! Não estou falando que é agora. Estou falando que vai acontecer. Para alguns já está acontecendo. Para alguns já aconteceu. E para outros ainda vai acontecer. Mas o Senhor está falando que isto vai acontecer. Ou está, né, próximo. Ele está falando demais para mim falar sobre esse texto. Tá bom. Muita gente vai fazer assim, talvez reconheçam que são um bando de recalcitrantes, quer dizer, tem uma mudança acontecendo. Isso você vai preparar a tua bagagem aos olhos dele, né? Ok? Tem muita gente que vai perceber, tem outros que não. É um sinal. Segunda parte do texto. E depois, à noite, sob seus olhares seguirás como um homem que parte para o exílio. Ué, mas já não tinha partido? Então, é um segundo grupo. É uma segunda partida. Se você já está no local assim, talvez o Senhor queira que você mude para outro local. Né? Ele fala, parte para o exílio. Né? Mudança, vai embora. Farás um buraco no muro e passarás com teu fardo, né? Com as tuas coisas. Aquilo que fardo também pode ser peso, tá? E isso é de noite. Aí dá um toque. Olha a palavra. Sairás quando escurecer. O que é escurecer? Quando chegam as trevas. Quando as trevas estiverem se estabelecendo de vez, quando escurecer. Ok? A fronte velada, ou seja, eu não vou estar saindo de forma tranquila, fácil. Não. A fronte velada quer dizer escondido, sobre um manto, para que ninguém te veja, ou seja, perseguição. Deu para ver? De modo que não vejas a pátria. O que quer dizer com isso? Que não veja o que está ficando para trás. Você está fugindo. Você não está só saindo, né? Não, você está fugindo de forma a não olhar para trás. Deixando tudo que está para trás. Então, faça assim de ti um símbolo para a casa de Israel. Então, é um segundo momento, né? E ele não fala de um terceiro momento disso, não. Quem foi, foi, né? Quem ficou na cidade, quem não obedeceu ao Senhor, o que vai acontecer com essas pessoas? Né? Que ele fala aqui mais à frente. Diz o que diz o Senhor Javé. Eis o que o oráculo é relativo ao príncipe que se acha em Jerusalém e toda a casa de Israel que ali se encontra, ou seja, aqueles que não obedeceram.
o que não fizeram a vontade de Deus e não foram para aqueles locais escolhidos. Deu para ver? E aí ele fala o que vai acontecer. Ele vai prender o príncipe e toda a sua família, todos os seus nobres, todas as pessoas da casa de Israel. Muitos serão mandados para o exílio. O exílio aqui não é o exílio anterior, mas é a prisão em Babilônia, no centro do mal, né? Uns como escravos, outros para serem mortos, né? Depois disso, nesse terceiro momento, ele dá uma esperança. Qual é a esperança? Mas hei de poupar um resto deles. Alguns vão escapar do gládio, né, das guerras, das prisões, da fome e da peste. Né? Nós já estamos começando a viver isso. Mas nós estamos no princípio das dores. Né? E ele vai falar isso aqui. Peste para que venham a contar aos povos entre os quais se estabeleceram as abominações de Israel e o que fez o Senhor, e que Deus é Deus. Ou seja, aqueles que sobrarem, o resto de Deus, serão testemunhas da ação poderosa de Deus e o que Ele faz. Ok? Tá? Aí, esse foi o terceiro momento, ou seja, depois disso quando sair da segundo exílio, tem o primeiro exílio no dia de dia, tem o segundo à noite, que é em fuga, aí depois vem a perseguição ferrada, gládio, morte, pestes, ou seja, a ira de Deus. E depois ele fala assim, no 17, palavra do Senhor foi me dirigida nos tempos, filho do homem, come o pão com tremor e bebe a água com sinais de inquietação e receio, porque são tempos difíceis, né? Não são tempos fáceis. Tem gente que fala assim, vai dar tudo certo, vai ser facinho. Não, não vai ser nada fácil e nem tranquilo. Esquece isso. Vai ser, como diz aqui, é comer o pão, que é sobreviver com um certo receio das coisas que estão acontecendo. Porque o que vai acontecer é em nível mundial. Né? Eu vou para cá, Não é assim, você vai ser protegido por obediência a Deus, estando no local de onde Ele estabeleceu você, nesse exílio do primeiro ou segundo aqui da frente. Tá? Depois ele fala assim, é na aflição que hão de comer o pão e no terror que beberão a sua água. Ou seja, ele dá o nome do tempo. É no tempo da aflição. O profeta Daniel fala sobre isso. Eu estou lendo Ezequiel, mas o profeta Daniel vai falar sobre isso. Né? No Apocalipse também tem uma palavra lá para você entender. Né? É no tempo da aflição. Porque a terra será... Ele não falou Jerusalém, ele não falou aquilo lá. Olha só, a terra, quer dizer, tudo, será despojada de tudo quanto nela se encontra. Ou seja, vai ser arrasado tudo. Devido à violência dos seus habitantes. Violência por violência e violência por causa dos pecados. Fruto do pecado. Vem a violência que vai destruir tudo. As cidades habitadas serão despovoadas. Isso já dá uma ideia do que vai acontecer, né? Para onde vai esse povo todo? Será que esse povo ainda vai existir? Ele fala da violência aqui, o que vai liquidar tudo, né? E a terra há de ser devastada. Sonho de Padre Pio, a revelação de Padre Pio sobre os 3 dias de trevas. Pega lá. Você vai entender isso aqui perfeitamente. Sabereis assim que eu sou o Senhor. Né? Eu sei que tem muita gente que fala assim, não é problema, esquece, não tem problema nenhum, tudo se ajusta, sempre foi assim. Não será.
Não será. Porque estamos entrando no tempo do juízo. E o Senhor está avisando, né? Então saibam a quem interessar possa. A voz que clama no deserto está falando, né? Esse tempo está se iniciando. Ok? Quem tenha ouvido de ouvir, que ouça, e quem tenha olhos de ver, que veja aquilo que o Senhor fala no meio do deserto. Amém? Paz e bem.